gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita que eu amo, eu sempre amo as receitas, né? Nunca vi isso. Por que eu vou fazer algo que eu não gosto, né? Verdade, faz sentido. Mas a gente vai fazer algo que ele é basicamente saudável, quase saudável. Nas versões que a gente encontra para comprar, que é o tempurá. Tempurá de legumes. A gente vê os legumes gostosos, saudáveis, mas na verdade ele é frito. Então a gente vai fazer uma versão dele saudável e sem glúten também. O que eu gosto dessa receita é que ela é muito versátil no sentido, você pode colocar o legume que você quiser e o que você tiver na sua casa. Eu resolvi gravar então essa receita bem num dia que eu tivesse os legumes desse jeito. Eu tenho meia abobrinha, eu tenho meia cenoura, o meu pimentão também tá na metade, os legumes estão começados. E para eles não estragarem na geladeira e eu usar eles todos de uma vez, eu amo essa combinação para fazer o nosso tempurá. O tempurá, na verdade, é o legume, então, ele mergulhado numa mistura de farinha com água, normalmente com água com gás. E ele é frito, então, esse legume empanadinho. Então você pode usar brócolis, pode usar couve-flor, cenoura, cebola, pode usar, inclusive, sem misturar, sem fazer um mix deles, fazer separado, né, os legumes. E eu gosto de fazer misturado porque assim eu obtenho mais fitoquímicos para minha saúde. Essa receita é bem fácil. Todos os meus legumes, eu corto eles no mesmo tamanho em palitinhos. Então eu vou fazer isso agora e enquanto eu vou fazendo, eu vou falando do legume que eu estiver cortando. Então eu vou começar pela minha meia cenoura, fazendo aquele corte que eu falei pra vocês, sempre em palitinhos bem fininhos. Vou começar pela cenoura porque é um legumes que eu acho que vocês já sabem no que ela é rica, que é em beta-caroteno. Ele ajuda na fotoproteção, então ela protege a nossa pele dos raios UV. É bem conhecido, né, um suquinho de cenoura na época do verão pra nos dar uma bela bronzeada. E é por conta disso, ele protege a nossa pele contra esses raios UV. Ela é antioxidante, então ela ajuda também no envelhecimento precoce, né? Então ela nos ajuda a manter sempre com uma pele linda, saudável. Hoje, como são vários legumes, eu vou falar assim o que eu acho mais de destaque em cada um deles. Não vou ficar muito tempo só falando deles, né? E como eu tô usando a maioria dos legumes que eu uso normalmente em outras receitas, então eu vou só destacar alguns pontos legais de cada um deles. Mais ou menos nesse tamanhozinho aqui que eu vou cortar todos os legumes de forma igual. E daí eu já jogo numa baciazinha, onde eu já vou jogar todos eles. Vou pegar 1/4 do meu pimentão. Lembrando de tirar as sementes e a parte branca porque é indigesto. Então, igual eu falei, eu vou cortar todos no mesmo tamanho, do mesmo jeito. O pimentão, então, hoje eu vou destacar ele pela função de melhorar então o nosso sistema imune. Ele contém vitaminas e minerais que ajudam muito a fortalecer o nosso sistema imune e ele também ajuda no colesterol. Lembrando, se você tem alguma sensibilidade no estômago, tem problema gástrico, evite comer o pimentão com a pele, além de tirar a semente e a parte branquinha. Eu já ensinei isso pra vocês e expliquei um pouquinho melhor sobre o pimentão no vídeo do ceviche, que eu falo em relação a como retirar a pele dele, então, em caso de sensibilidade gástrica. Vou colocar também 1/4 da minha abobrinha. Então a abobrinha eu vou destacar para, na verdade, destacar de uma forma geral todos os legumes e frutas. Todos eles contêm vitaminas e minerais que ajudam e fortalecem o nosso sistema imune. Por isso que é muito importante a gente sempre consumir diariamente e com certeza mais de uma única refeição com legumes. Além disso, eu destaco também em relação à saúde cardiovascular, que ele ajuda muito na saúde cardiovascular. E, igual os outros legumes, eu vou cortar em palitinhos e juntar com os outros que a gente já cortou aqui. Eu vou colocar uma batata. Você pode colocar a batata doce, que possui um índice glicêmico um pouco menor. E você pode usar a batata doce laranja ainda, que ainda vai acrescentar mais antioxidante no seu tempurá. Mas no caso eu vou usar a batata normal. Ela vai nos proporcionar então saciedade, assim como a abobrinha também nos ajuda nisso. Vou acrescentar ela em palitinhos também. Se você não quiser colocar algum dos legumes que eu tô colocando aqui, como eu disse no início, você pode substituir pelo legume
legume que você quiser, pelo legume que você tiver em casa, que você vê que ele tá ali parado. Só fazer essa preparação e colocar assar. Vou usar alho. O alho, apesar de ser pequenininho, eu vou cortar ele também em palitinhos. E hoje a função que eu destaco dele é que ele ajuda, igual a alguns outros ingredientes que já tem aqui, que ele ajuda na nossa saúde cardiovascular. Ele ajuda no controle da pressão arterial e no controle do colesterol. E ele também fortalece o nosso sistema imune. Hoje eu tô nessa do sistema imune. O alho, ele é fonte de alicina. A alicina, para ela ter a função dela, precisa ser o alho cru. E isso, ele ajuda principalmente em questão de infecções, principalmente virais. Então, em questões de resfriado. E para acrescentar um pouquinho mais de fibra e ajudar na nossa função intestinal, nós vamos acrescentar o alho poró. Então eu cortei ele no meio e vou cortando em palitinhos também, igual o restante dos outros vegetais que estão aqui na preparação. Junto ele na preparação e eu vou dar uma misturadinha assim, só chacoalhando mesmo, e a gente vai preparar agora a massa desse nosso tempurá. Mas para isso, antes de eu começar a preparar a minha massa, eu vou pré-aquecer o meu forno a 250 graus. E já deixa a sua forma untada com um pouquinho de azeite ou com um papel manteiga, para que você faça essa misturinha, já coloque bem rapidamente ali na forma e já coloque assar no forno bem quente. Por quê? Se fosse diretamente no óleo, é igual fazer tipo um bolinho de chuva. A gente coloca aquela massa bem molinha e a bolinha já se forma. O tempurá é a mesma coisa. A massa, ela é uma massa mais líquida, então por a gente estar fazendo ele assado, a gente precisa que esse forno esteja bem quente, para que essa massa não escorra dos legumes antes de aquecer no forno. Então para que ela fique aquele tempurazinho mesmo, aquele bolinho de legumes. Para nossa massa a gente vai usar 50 gramas de amido de milho, 50 gramas de fubá, 100 ml de água. Você pode usar água com gás, mas eu tô usando água normal e filtrada. E um pouquinho de sal que eu vou colocar tanto na massa quanto nos meus legumes. Então uma pitadinha de sal na massa e eu já vou pôr um pouquinho nos legumes, que ele já vai soltando um pouquinho da água que a gente já passa para esse processo. Então agora é só eu misturar. Vou pegar a minha forma antes de passar para o próximo passo. Vou misturar o sal. Você pode pôr pimenta caiena também aqui para ter um fator ainda termogênico. E a gente vai secar um pouquinho esses legumes com um papel toalha. Então você vai secando, virando ele e secando ele antes de eu jogar a massa, para que ela não fique muito úmida. E isso, dependendo do legume que você usa, pode variar também a quantidade de água, né? Se você fizer, por exemplo, só de brócolis ou de couve-flor ou juntar os dois, você não precisa fazer esse processo. Mas como eu tô usando o pimentão, a abobrinha principalmente, eles soltam bastante água, então eu preciso fazer esse processo aqui. Agora eu pego essa minha mistura, só jogo por cima dos meus legumes e eu vou misturar para que envolva bem os meus legumes. Quanto mais eu mexo também, mais misturado vai ficar os meus tempurás, né? Com mais opções de legume em cada um deles. Depois de bem misturadinho, eu pego assim e já coloco ele dessa forma maluca mesmo aqui por cima. E eu vou fazer isso agora, eu vou pedir pro Adler me ajudar para eu ser bem rápida nesse momento aqui. Gente, depois que você coloca os legumes ali, eles já estão bem misturadinhos, sobra bem pouquinho da massa na minha vasilha. Então o que eu faço? Eu coloco agora por cima desse ninhozinho de legumes um pouquinho dessa porçãozinha de massa e corro assar. Então nosso tempurazinho já tá pronto, cheiroso, delicioso, porque eu já provei um pedacinho. Mas gente, um macetezinho pra vocês é o seguinte: eu coloquei no forno então a 270 graus, eu falei 250, mas eu levei a 270 e fiquei de olho ali nele. Deu 1 minutinho, 2 no máximo, ele já começou a endurecer a massinha. Quando ele começou a endurecer, eu abaixei então a temperatura para 200 graus e deixei por 20 minutos. Principalmente se você colocar batata, igual eu coloquei batata, porque daí a batata não fica crua, que ela demora um pouquinho mais para cozinhar. Então eu deixei 20 minutinhos. E eu vou mostrar aqui pra vocês que, ó, ele espalha de fato um pouquinho,
mas não é muito. Ele espalhou um pouquinho e como eu levei no forno bem quente, ele já logo endurece. Então o que você pode fazer? Eu cortei, ó, pegar um aqui, ó. Eu cortei ele na parte que derramou, porque daí ele fica com uma aparência mais bonitinha, ó. Desse lado ele já não derramou, tá certinho os legumezinhos. Mas se você quiser então fazer igual eu, né? Eu no caso fiz com tesoura mesmo. Peguei a tesoura, cortei ali pra deixar mais bonitinho pra foto. Você pode arrancar também, né, com a mão, ó, ele sai bem facinho. Mas se não quiser, é a massinha de fubá que tá bem saborosa também. Tá bem saborosa também porque eu já provei. E ela fica bem crocante. Vou provar um pedacinho. Muito gostoso. E um jeito diferente e saudável para você fazer o seu tempurá. Então é isso, pessoal. Beijinhos, até a próxima!